pessoal, trago mais uma leitura da série Mensagem das Estrelas. Para quem nunca assistiu, essa leitura se trata de uma leitura livre. Ela não é focada em nenhum assunto específico, são as cartas que indicam qual seria o assunto. Também não é focada em signos. Apesar de, às vezes, eu mencionar alguns signos, o foco dessa leitura não é esse. Seria mais ou para direcionar ou para contar uma história aqui que alguns podem acabar se identificando e se esclarecendo mais sobre a situação. Eu vou deixar nos cards a playlist da série para quem tiver curiosidade de assistir outros vídeos. E eu vou iniciar agora, tirando o arcano maior. Pendurado, primeira vez que sai o pendurado. Quatro de espadas, rainha de paus, as de paus, as de copas, quatro de paus, e seis de paus. Interessante. Eu vejo que se trata da história de uma pessoa que eu vou retratar aqui como sendo uma mulher, porque saiu uma rainha. Mas se você for homem e se identificar com a história, é só adaptar o gênero. Eu vejo que essa mulher no passado provavelmente passou por situações que geraram um certo desapontamento, situações que pode até ser no ambiente amoroso aqui, principalmente no aspecto amoroso. Ela pode ter se decepcionado com muitas pessoas que ela se relacionou, não só no sentido de relacionamento amoroso, mas também pode ser relacionada à amizade, a relacionamentos familiares. E eu vejo que no passado ela pode ter experienciado situações como essa. E eu vejo que houve um período onde ela sentiu a necessidade de ter um tempo para si, como indica o 4 de espadas. Principalmente para se recuperar dessas possíveis decepções, possíveis mágoas que provavelmente ela nutria dessas experiências que ela passou com outras pessoas. É bem possível também que para alguns que se identificarem com essa história, houve também por conta de acúmulo de mágoas e ressentimento em relação às situações do passado, essa mulher acabou adquirindo uma doença que provavelmente foi criada por conta desse excesso de ressentimento, seja
pode ser a doença principalmente relacionada que fez, essa doença pode ter feito com que ela tivesse que parar aqui. Um tipo de enfermidade que ela tivesse que parar e que pode ter demorado a ela alcançar a cura, justamente pela necessidade dela ter que refletir sobre as atitudes que ela tinha, sobre a vida que ela estava levando, sobre a forma que ela se relacionava com as outras pessoas, e também para ela se recuperar, se curar, não só desses ressentimentos que ela possuía, que ela nutria, dessas mágoas, ressignificar também as situações que ela passou, que gerou essas mágoas, como também para ela mudar a perspectiva e conseguir se transformar numa mulher mais autoconfiante, mais capaz de manifestar coisas na vida dela, e também dela ser mais capaz de tomar iniciativa. É possível que essa mulher no passado também não tinha muita iniciativa em relação à vida, de forma geral. E eu vejo que esse período, esse período de pausa, seja por conta de uma enfermidade que acabou obrigando, entre aspas, a ela ter essa pausa para pensar, para refletir, para mudar de perspectiva, como indica o pendurado aqui. Eu vejo que foi uma pausa longa. O pendurado indica isso. Uma pausa longa que foi imposta a ela, em certo sentido, para ela refletir sobre a própria vida. E para ela conseguir se transformar numa rainha de paus. Que é uma mulher, seria uma mulher autoconfiante, uma mulher independente, uma mulher que tem iniciativa e que é uma mulher apaixonada pela vida. Uma mulher de carisma, uma mulher que tem um magnetismo muito forte e é uma mulher capaz de manifestar e atrair as coisas que ela deseja. Então eu vejo que essa mulher no passado passou por essa situação, esse período de pausa, que foi um período longo, e um período bastante meditativo também, para ela conseguir mudar a perspectiva sobre a própria vida e sobre ela própria. E eu vejo que após esse período de recuperação, de cura, de reflexão, eu vejo que ela se tornou nessa rainha de paus. Ela adquiriu mais autoconfiança, mais vitalidade, inclusive se tornou muito mais criativa. E eu vejo que provavelmente ela se tornou mais ativa também, com mais iniciativa, mais assertiva, e eu vejo que por conta desse período de pausa, dela ter esse processo de reflexão e ela ter feito isso sozinha, como mostra aqui a carta, a personagem sozinha, eu vejo que ela sentiu a necessidade, a vontade aqui, o desejo de ter novas relações, não só de amizade, como também um relacionamento amoroso. Provavelmente essa mulher provavelmente era solteira. E eu vejo que essa vontade dela de mudar a postura em relação à vida, por conta desse processo aqui de autoconhecimento, de reflexão, está fazendo com que ela não só obtenha oportunidades aqui que traz mais desse sentimento de entusiasmo, de paixão pela vida, como também está fazendo com que ela se abra mais emocionalmente.
esteja mais receptiva em relação à vida. Também vejo ela está conseguindo se abrir por conta da abertura abertura emocional. Ela está conseguindo também desenvolver as capacidades psíquicas. No caso, eu vejo ela conseguindo gerar mais abertura no lado intuitivo, de modo a ela se tornar muito mais intuitiva. E eu vejo que ela era uma mulher intuitiva, sim, só que talvez ela não tinha ou noção disso, ou ela não sabia lidar com esse lado mais intuitivo, mais sensível. E eu vejo que provavelmente ela tem mudado a postura perante a vida, adotando uma postura de mais otimismo, mais confiança em relação à própria capacidade de criar, como também criar, atrair situações, pessoas que ajudam a ela crescer espiritualmente, como também vejo ela sendo receptiva emocionalmente, mais aberta emocionalmente às pessoas e, consequentemente, há também maior abertura nesse lado intuitivo, dela se tornar ainda mais intuitiva e sensível às situações. E eu vejo que por conta dessa mudança de postura, de perspectiva, eu vejo que é bem possível que estejam surgindo oportunidades aqui na vida dela, que trazem mais esse sentimento de paixão, de amor à vida, amor aos seres também. E também vejo a possibilidade dela encontrar uma nova pessoa, porque eu vejo que também existe esse desejo de ter um relacionamento amoroso, um novo relacionamento amoroso, mas que era baseado no amor, era baseado no amor, no sentimento de paixão, mas também na conexão espiritual. Então eu vejo que essa mulher, ao ter mudado a perspectiva sobre a própria vida, sobre ela mesma, sobre as relações que ela possuía, ela vai conseguir obter esse tipo de relacionamento que ela desejava. E o 4 de paus aqui só confirma. Eu vejo que é bem possível que ela conheça uma nova pessoa, que vai despertar não só a paixão, a atração muito forte, como também o amor, o amor profundo, a conexão emocional profunda. E isso vai resultar num relacionamento estável, um relacionamento concreto, e que esse relacionamento vai proporcionar também muito uma energia de divertimento, de leveza, e eu vejo que vai ser um relacionamento harmonioso. E eu vejo que quando ela alcançar isso, ela vai se sentir também muito valorizada, vai se sentir vitoriosa também. E é bem possível que ela olhe faça reflexão a respeito do passado, que ela das coisas que ela passou, desse período de reflexão, de recuperação, de cura, de meditação, e ela vai se sentir bastante vitoriosa por ter superado não só os obstáculos internos que ela possuía, as mágoas, os ressentimentos, os bloqueios, a perspectiva limitada que ela tinha em relação à vida, em relação a si, em relação aos relacionamentos de forma geral, como também os desafios que apareciam como circunstâncias. E eu vejo que quando ela conseguir alcançar esse relacionamento, essa harmonia nas relações, não só esse relacionamento novo amoroso, como também eu vejo ela conhecendo novas pessoas, que vai trazer esse sentimento de entusiasmo, de leveza, de harmonia aqui, de divertimento, e eu vejo que ela vai se sentir vitoriosa em relação a isso.
Ela vai, porque eu vejo que ela vai considerar isso como uma conquista. Então eu vejo que ela tinha um desejo muito forte em relação a alcançar esse objetivo aqui. O pendurado não só indica esse período que ela passou, bastante longo, meditativo, que pode ou não ter sido relacionada a uma enfermidade, uma doença, como eu vejo que esse período fez com que ela mudasse a perspectiva em relação à vida, expandisse a consciência dela e inclusive ajudou através dessa posição de sacrifício, porque eu vejo, principalmente se foi relacionada a uma enfermidade, a uma doença, essa posição de sacrifício fez com que ela expandisse a consciência dela e inclusive entrasse mais em contato com o lado espiritual. Agora eu vou tirar mais 3 cartas para o desfecho da história. É bem possível que essa mulher tenha, essa pessoa tenha forte influência nos signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário. Vou tirar mais 3 cartas. Para alguns que vão se identificar com essa história, essa leitura, o número 12 pode ter influência para alguns de vocês, seja uma data, seja o período de tempo que se passou em relação a esse processo de cura, de recuperação. Cinco de ouros, 2 de paus, 5 de copas. Eu vejo que essa enfermidade, para alguns que vão se identificar com essa leitura, foi uma questão física. Pode ser uma limitação física, ou para alguns de vocês foi uma doença mais relacionada à limitação física. Para outros de vocês, o que aconteceu foi dificuldades relacionadas ao aspecto financeiro, que acabou gerando esse processo, esse período de reflexão, esse período de meditação aqui, para que vocês buscassem resolver essas questões. E também poderia ser relacionado a questões internas que geravam insegurança e que pode ter limitado, seja a questão física mesmo, através de uma enfermidade, ou se projetou através de dificuldades financeiras, de alguns de vocês terem passado por privação, por exemplo, de não ter tido muita estabilidade financeira. Alguns podem inclusive ter tido muito poucos recursos no passado, pouco dinheiro, pouco conforto também, e isso acabou gerando uma posição de dúvida, provavelmente no passado houve tanta dificuldade aqui que acabou gerando dúvidas a respeito, inclusive, relacionadas a dúvidas espirituais, um conflito espiritual, de talvez alguns duvidarem que realmente havia apoio espiritual, que realmente havia existência de Deus. Eu vejo que essas dificuldades acabou gerando esses questionamentos, um conflito interno, e também gerou a necessidade de ter que mudar o caminho que estava sendo perseguido aqui.
caminho, no caso, como eu vejo uma mudança de atitude, provavelmente as atitudes que eram tomadas no passado direcionaram para esses 5 de ouros, para as dificuldades. Então, o fato de terem passado por essas dificuldades, essa mulher ter passado por essas dificuldades, fez com que ela se encontrasse numa encruzilhada e tivesse que escolher um caminho onde não geraria ainda mais dificuldades do que ela estava passando. Então, por isso que houve essa mudança de postura também em relação à vida. E eu vejo também que essas dificuldades, como eu vejo que no passado essa mulher provavelmente não tinha tanta iniciativa assim em relação à vida, eu vejo que essas dificuldades também foram resultados de uma posição mais passiva. É bem possível que essa mulher tinha problemas com indecisões no passado, não conseguia fazer escolhas, assim, não conseguia discernir o que era melhor para ela, e isso acabou resultando nessas dificuldades. E também o 5 de copas, eu vejo que provavelmente ela ainda possui muitos arrependimentos acerca principalmente dessa posição mais passiva que ela adotava no passado, que provavelmente fez com que ela perdesse oportunidades. Também vejo até perdesse algumas relações por conta dessa posição mais passiva, passiva e também de muita insegurança, que ela teve que desenvolver essa autoconfiança através desse processo meditativo, esse período de reflexão aqui. Então eu vejo que era uma mulher insegura, era uma mulher que, por conta da insegurança, acabava gerando essa posição mais passiva, tinha problemas de indecisão também, não sabia discernir muito bem o que era bom para ela, e isso acabou gerando perca de oportunidades, de relações, e ela ainda se lamenta por certas coisas que aconteceram no passado e que ela precisa ainda curar. E eu vejo que se ela continuar nesse estado emocional de lamentação e de um certo vitimismo, dela se sentir culpada pelas dificuldades que foram geradas por falta de iniciativa, eu vejo que se ela continuar nesse estado de vitimismo, de culpa, de lamentação, é bem possível que ela acabe continuando a perder oportunidades e até a possível oportunidade aqui dela ter uma relação específica que poderia trazer felicidade a ela e plenitude, e eu vejo que ela vai ser necessário ela continuar com esse processo de cura, principalmente para ela se libertar desse sentimento de culpa, possível sentimento de culpa, se libertar de possíveis arrependimentos e de possíveis decepções que ela ainda possui, que ela ainda nutre aqui emocionalmente e que pode gerar dificuldades na vida dela. Então, eu vejo que ela ainda precisa mudar a perspectiva sobre situações específicas do passado dela, que acaba resultando nesse estado emocional aqui de lamentação. É isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se vocês se identificaram com a história, coloca nos comentários, que eu gosto muito de saber. Espero que eu tenha ajudado e nos veremos numa próxima leitura da série Mensagem das Estrelas. Até lá!